Esse vídeo vai ser um pouco diferente. Tô aqui no escritório na Faria Lima, não tô no meu cenário habitual. Justamente porque vai ser algo mais rápido, não vai ter um roteiro tão preparado assim, né? Eu não tenho a intenção de me aprofundar em nenhum assunto relacionado a finanças, mas eu não podia deixar de falar sobre esse assunto específico. Na semana passada, eu ia gravar um vídeo que ia sair nessa quarta-feira, falando um pouco sobre investimentos internacionais. O dólar tá na casa dos 4,90, né? Bateu até 4,89. É um bom momento para falar sobre diversificação patrimonial, mas aí eu pensei um pouco. Eu tô fazendo esse canal, ele existe há pouco mais de um mês, né? A gente falou sobre planejamento financeiro, a gente falou sobre a criação de bases sólidas, né, de uma estrutura sólida de investimentos. A gente falou um pouco sobre o dinheiro fiat, né, e por que ele é tão ruim assim. E assim, a minha proposta aqui é falar sobre finanças, tá? Mas eu tenho o meu viés maximalista de Bitcoin. Eu entendo o Bitcoin como uma forma de dinheiro superior às demais, né? Inclusive a melhor forma de dinheiro que a humanidade já foi capaz de inventar até então. Então eu deveria, teoricamente, falar mais sobre Bitcoin aqui no canal. Tentar mostrar esse lado de um dinheiro melhor para os investidores. Mas eu não vou fazer isso. Então esse vídeo tem como único intuito falar. Eu não vou focar em Bitcoin aqui nesse canal. E também não sei se eu pretendo focar no Bitcoin nas minhas outras redes. Por quê? Eu tô vendo uma movimentação grande de influenciadores que falam sobre Bitcoin, abordando outros assuntos também. E não é algo necessariamente voltado ao Bitcoin ou ao fato do Bitcoin, sei lá, não ser tão conhecido ou ser atrelado à especulação. Mas é muito porque o público brasileiro precisa, antes de aprender autocustódia, aprender o que é uma blockchain, aprender o que é a comprar Bitcoin P2P, o povo brasileiro precisa entender que tigrinho não é investimento. Precisa entender que se você ganha 2 e tem 1 de limite, a sua renda não é 3. Então, é até estranho falar isso, porque a gente se propõe a falar sobre um assunto bastante profundo, bastante técnico, mas quem vai consumir o conteúdo do Bitcoin é a bolha do Bitcoin. São as mesmas pessoas que a gente encontra no dia a dia, sei lá, na Satisconf ou na Blockchain Rio, em todos os eventos criptos. Agora, dia 22, vai ter o Pizza Day também, né? Eu vou soltar um vídeo sobre, inclusive. Mas fato é que o público que consome conteúdo de Bitcoin já conhece o Bitcoin. E o público que não consome conteúdo de Bitcoin demanda um aprofundamento em coisas básicas das finanças. O QI médio do brasileiro é 83, né? E com certeza o público que consome conteúdo de finanças já é mais instruído do que a média, né? Porque está buscando um aprimoramento, um aperfeiçoamento das suas capacidades, da sua vida, né? Uma melhoria de condição de vida como um todo, não só financeira, mas passar mais tempo com a família, se preocupar menos no final do mês, etc. Então, sim, esse vídeo é bem mais rápido. O que me motivou foi justamente eu ter o insight na minha mente de que eu preciso falar sobre investimentos internacionais, e aí eu pensei, caramba, eu tô saindo muito do Bitcoin. Tem muitos assuntos que eu falei e pouquíssimo de Bitcoin. Mas é porque é necessário, tá? Eu não vou parar de falar. Muito pelo contrário, tem uma passagem na vida de São Francisco de Assis que ele tá falando com o Frei Leão, né? E ele coloca
o hábito franciscano, quer dizer, ele só andava de hábito, né? Mas ele chega pro Frei Leão e fala, vamos na cidade para espalhar a mensagem de Deus, para falar sobre Deus. E aí eles andam pela cidade toda, não falam nada o dia inteiro. E aí quando chega um determinado momento, o Frei Leão fala, irmão Francisco, a gente não ia pregar o evangelho? E São Francisco fala, a gente já fez isso. A gente já fez isso. Só por passear, por perambular pela cidade da forma que a gente fez, a gente pregou o evangelho, né? A mesma coisa tem que ser com tudo na vida, porque a gente tem que viver aquilo que a gente prega e aquilo que a gente fala. E eu tomei essa decisão de falar sobre Bitcoin nas entrelinhas, né? Então não ser tão vocal como muitos amigos meus o são, e é louvável isso, é muito louvável, mas acredito que a grande massa, que o brasileiro que busca conteúdo financeiro na internet, e aqui me corrijam se eu estiver errado, mas o brasileiro que busca conteúdo de finanças na internet quer, antes de aprender uma autocustódia, ou antes de entender a necessidade de se aprender uma autocustódia, ele quer entender como fazer para sobrar um pouquinho mais no final do mês, para que ele possa, sei lá, pagar uma dívida a mais, ou, não sei, criar uma reserva de emergência, fazer um planejamento. Acho que o investimento, ele ajuda na construção de um patrimônio. O dinheiro ser bom é um fator que ajuda muito, via de regra, né? Quer dizer, via de regra não. Por exemplo, eu preferiria muito mais investir em euro ou em dólar do que em real, porque eu sei que a taxa de perda do poder de compra do real é muito maior do que do euro ou do dólar, por exemplo, ainda que todas elas tendam a zero no futuro. Mas pro investidor que não tem a mínima noção do que é um mês sem estar apertado, que é a grande realidade do brasileiro, acho que a gente precisa mudar a abordagem. E aqui eu faço um outro paralelo, né? Porque eu trabalho com investimentos, eu sou assessor de investimentos, eu atendo diretamente investidores que já têm consciência de aplicações financeiras, já têm patrimônio consolidado ou em processo de consolidação, mas é um grupo seleto, um grupo restrito de pessoas com quem eu falo de uma outra forma. Aqui no YouTube, a minha intenção é atingir um público o maior possível. E claro, à medida do possível, um público qualificado. Mas a quantidade não vai vir se eu não resolver o problema da maioria. Ou se eu não ajudar, se eu não mostrar se eu não mostrar soluções que possam ser utilizadas para resolver o problema da maioria. Então, sim, eu vou continuar falando sobre Bitcoin, principalmente no Instagram, no TikTok, mas aqui no YouTube eu vou tentar uma abordagem mais diferente, uma abordagem generalizada, voltada para práticas de investimento ou práticas financeiras que você pode ter para que seus investimentos aumentem e assim a gente possa evoluir, né, de degrau em degrau até o momento em que a gente vai falar, ou sei lá, eu faço uma playlist, um curso, um módulo, sei lá, falando sobre Bitcoin, ali o Bitcoin mesmo, né, na carteira fria, como você comprar, como você transacionar, enfim. Comentem aqui embaixo o que vocês acham disso. A sua sugestão é muito importante para mim, para que eu tenha noção, né, e tenha munição para que eu traga mais conteúdo personalizado, né, ao que você gostaria de ver aqui. Se inscreva no canal,
comenta, curte, compartilha, me siga nas outras redes sociais também. E é isso aí, senhores e senhoras, muito obrigado.